Brigas. Falou mal de mim. Falsidade. Nós veremos no programa de hoje qual é a opinião dos brasileiros sobre os outros brasileiros que vivem fora do Brasil. Você, brasileiro, que antes de sair do Brasil, ouviu opiniões ou dicas de brasileiros que já tinham morado fora, se afaste dos brasileiros quando você chegar lá. É o que a maioria dos brasileiros que viveu fora falam, que dão dicas, dão opiniões sobre os outros brasileiros. Eu fiz um apanhado de vídeos que eu achei no TikTok de alguns brasileiros e suas opiniões e nós veremos hoje. Vou começar por um perfil chamado Bruna com dois As, Epple. Vamos ouvir a opinião da Bruna. Você que veio morar aqui do outro lado do mundo, já passou por isso? Um olhar julgador, uma crítica, uma piadinha, mas não foi de gringo, não. É do próprio brasileiro que tem preconceito contra brasileiros. Já viu isso? É o que eu mais vejo. Infelizmente, tem brasileiros que são muito inseguros, que não aguentam ver o brilho dos outros e querem puxar o tapete ou querem abafar o brilho. Ou tem casos ainda piores, de pessoas que sofrem com a síndrome do vira-lata, que é quando você valoriza mais o que é do outro, a cultura do outro, a língua do outro, em detrimento da sua própria nacionalidade. Tem gente até que esquece de falar português, ou então fala cheio de sotaque. Infelizmente, tem gente assim. O que a gente tem que fazer é realmente se afastar e cuidar da nossa vida e não cuidar das críticas ou das pessoas que falam mal. Os gringos, geralmente, eles não são de julgar, eles não são de se meter na vida dos outros, mas tem brasileiros que moram aqui que é complicado, viu? Se afasta de gente tóxica e continua brilhando a sua Isso vida. aí, eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso. Eu não tive muitas experiências sobre essa questão de brasileiros que queriam puxar o tapete, mas tive algumas quando eu vivi em Portugal. Depois eu posso contar mais sobre isso. E sobre a questão de pessoas que mudam para fora, sei lá, que seja aqui para Holanda, onde eu vivo, ou para França, ou para, sei lá, para Espanha, para algum lugar. Eu entendo que às vezes a pessoa fala na língua do país o dia inteiro e é comum dela pegar alguns vícios, né, trocar algumas palavras, isso é muito comum. Mas nós como brasileiros é perceptível quando a pessoa ela muda para poder se mostrar. Ela muda a forma como fala, coloca um sotaque muito carregado do local de onde ela vem para poder impor que ela venceu, ela consegue falar da língua do país dela e assim, é bem feio, porque eu falo, quando eu tô com algum amigo, alguma coisa assim, começa com trocar coisa, eu corrijo. Pode ser que eu estou errado, mas eu corrijo. Eu falo, epa, isso não. Ai, é sempre aquela coisa, ai, sorry, perdona. Eu acho bem síndromezinha de vira-lata, porque eu tô aqui há muitos anos e eu não peguei. E eu falo inglês o dia inteiro. Eu não costumo utilizar a língua do país aqui. Eu falo básico do básico, o holandês, mas eu não troco nada. Mas eu acredito que isso também vai de pessoa para pessoa, né? Sobre a questão de puxar tapete, realmente isso acontece muito aqui. Eu sei de muitas histórias de muitos brasileiros que passam por isso aqui. E isso é super comum, né? Normalmente as pessoas falam que não se pode confiar nos brasileiros quando mudam para fora. Mas eu confesso que eu tive mais ajuda do que puxada de tapete. Então, vamos para a nossa segunda opinião. Mais especificamente de uma mulher que vive em Portugal. O perfil dela é Moni MPT, em Portugal, né? Vamos ouvir a opinião da Moni. Porque os portugueses tratam os brasileiros de tal maneira. Ok. Gente, vamos falar sobre como os brasileiros tratam os próprios brasileiros aqui em Portugal? Porque, olha, gente, primeira coisa, gente. Eu vejo muito alguns brasileiros, não é falando mal de brasileiro, mas já falando mal desse tipo de brasileiro. Não é mal, é a verdade que eu tô falando. Tem muito brasileiro, gente, que às vezes tá num emprego melhorzinho aqui. E, cara, trata, às vezes, os brasileiros que são, por exemplo, empregados de mesa, tratam como se fosse, sim, pode trazer, me serve. Cara, que mundo que a gente tá, por favor, né? Gente, eu tenho o maior cuidado. Quando eu vou no restaurante, eu já fui empregada de mesa. Na verdade, eu trabalhei num hotel que tinha uma restauração, então eu aprendi a ser um pouco empregada de mesa. Cara, agora quando eu vou num restaurante, eu não estou mais nesse ramo, graças a Deus, né? Mas quando eu vou no restaurante, eu até organizo todos os meus pratos pra dar pra pessoa pra ficar melhor. Oi, meu amor, sim, claro, pode pegar, obrigado. Porque eu já estive nesse lugar, cara. E aí tem muito brasileiro que acha que é alguma coisa em Portugal. O que tu quer achar que tem alguma coisa aqui, sabe? Repito, saiu do Brasil devendo SPC, Serasa, quer encher o saco aqui. Eu nunca cheguei a ver uma pessoa maltratando, assim, mas eu cheguei a ver as pessoas, tipo, com os olhares, entendeu? Tipo, eu sou melhor. Ok, mas se a pessoa maltrata, eu juro que eu pego, eu levanto, eu penso, e eu digo assim, quem tu pensa que tu é, hein? Eu já me meti em confusão por muito tempo. Isso é muito comum. Normalmente, eu aprendi a ter muito a consciência das coisas aqui. Eu saí do Brasil a primeira vez, eu era muito novo, tinha acabado de completar 18 anos.
Então eu aprendi muito a ter consciência aqui. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem ainda aquele pensamento de que a pessoa ela tá ali para te servir. Um exemplo, a gente pode ver pela questão das empregadas domésticas, né? As trabalhadoras do lar no Brasil. Como são exploradas, né? A pessoa quer que você limpe a casa, que você faça comida, busque o Joaquim na escola, massageie os pés, passe roupa, né? Tudo por um valor. E nem sempre esse valor é justo. Então a gente vê que a gente ainda tem muito traço ali da colonização, né? Do que a gente, sei lá, herdou, né? E sei lá, eu aprendi a ter muito consciência de quando eu for num restaurante, eu mesmo limpar a mesa que eu usei, eu mesmo recolher. E assim, é muito comum, eu trabalhei em restaurante por muito tempo e é comum. Normalmente a maioria dos brasileiros que eu atendi realmente era assim, meio que aquele sentimento de soberba, de você tá aqui pra me atender, me atenda, sabe? Aquele, sei lá, a gente fica com o sentimento quando a gente trabalha de que a pessoa ela tem muito nariz em pé pra poder, não generalizando, porque não é todo brasileiro que é assim, tem muito europeu que é assim também, mas no contexto de hoje que a gente tá falando dos brasileiros, né, realmente é muito comum isso acontecer. E eu também, se eu tô com um amigo numa mesa e esse amigo maltrata uma pessoa, um empregado de mesa, né, que se diz lá em Portugal, um garçom ou alguma coisa, sinceramente, eu me levanto, eu discuto, não saio mais e assim, sabe? Eu já trabalhei nisso e eu sei quanto é desgastante, né? E é isso, vamos para a nossa terceira opinião de hoje. E de um perfil chamado Farofa de Maple. Farofa de Maple. Brasileiro não quer ver outro brasileiro no exterior. A gente vê muitas mensagens aí nesses grupos de brasileiros perguntando como que é a vida aqui e outros brasileiros falando que o aluguel tá caro, que agora a imigração tá um pouco mais difícil, entre outras coisas. Esse vídeo é só pra falar pra você que tá pensando em vir morar aqui no Canadá, que nem sempre quando um brasileiro fala que o aluguel tá caro, que as coisas estão um pouco mais difíceis, eles estão querendo te desmotivar. É só porque eles moram aqui há muitos anos e eles sabem realmente o que é difícil a imigração. Quanto mais brasileiros morando no Canadá, eu acredito que seria melhor. Imagina trazer nossa cultura maravilhosa com várias coisas super bacanas, uma culinária incrível. Aqui pro Canadá, a gente poder ter mais restaurantes brasileiros espalhados em todas as cidades, festivais e muito mais. Então não fique desmotivado quando alguém fala que tá difícil, porque realmente não tá tão fácil como há anos atrás. Você só precisa saber que cada história é única e cada um tem a sua realidade aqui. Então pesquise bastante, se planeje e aceite esses comentários como algo positivo que agrega na sua pesquisa. Agora comenta aqui qual a sua opinião sobre isso e lembra de me seguir pra saber mais sobre o Canadá. Beijo! Falar sobre isso. Eu concordo em partes sobre o que a moça disse no vídeo dela. Tem muitas pessoas que realmente falam para poder dar dica, explicam como está a situação. Muitos brasileiros no Brasil, eles levam pro lado de que a pessoa conseguiu conquistar as coisas dela e agora não quer que vá. Mas da mesma forma, eu entendo que muitas pessoas elas têm a responsabilidade de expor o que realmente está acontecendo. Um exemplo é a situação que está acontecendo em Portugal agora, que é uma situação bem ruim, não tem imóveis o suficiente, né? Habitações o suficiente, casas o suficiente, apartamentos, quartos, para poder alugar. O preço dos imóveis está altíssimo, a alimentação está alta, né? Tudo sobe quando perde-se o controle, né? E isso, né? Falando de Portugal, mas isso tá geral aqui na Europa, né? Então, muitas vezes quando a gente fala que a situação tá ruim, não é para desmotivar. Eu acho que eu seria muito hipócrita de dizer para não vir, mas ao mesmo tempo eu tenho que expor o que tá acontecendo. Um exemplo, tem pessoas vindo aqui, eu moro numa cidade universitária, e tem pessoas vindo para cá e o governo tá desmotivando as pessoas a virem para cá, mesmo tendo conseguido bolsa, né, na universidade, porque não tem moradia o suficiente. Então tem pessoas nos grupos de estudos, nos grupos das universidades pedindo ajuda, pedindo nem que seja para dormir na sala até conseguir encontrar alguma coisa, né? Pedindo para dormir na sala da pessoa, né? Para alugar o sofá da pessoa para poder, né, continuar
estudando aqui. Então, é uma situação muito ruim. Não tem casa o suficiente, não tem quarto. E quando tem, o valor é altíssimo. Então, não é querendo desmotivar, é realmente falar a verdade. Que é o que eu concordo do vídeo dela. Às vezes a gente fala não para desmotivar, mas para falar o que tá acontecendo. Porque seria muito ruim ver uma pessoa, um irmão meu do Brasil, vindo para cá e passando por as situações de que a gente, né, de pessoas que a gente já viu passar. A gente não quer que isso aconteça. Eu não teria coragem de não abrigar uma pessoa numa situação dessa, mas eu posso receber essa pessoa em casa? Não posso. Tem outras situações que envolvem, né, esse processo de receber uma pessoa na sua casa. Um exemplo, eu recebo ajuda, eu não posso ter mais pessoas na minha casa registrado, porque senão eu perco a minha ajuda do apartamento. Então, tem N situações que realmente a gente, né, se eu visse uma situação assim, muito crítica, é claro que eu iria receber, mas essa pessoa não poderia se registrar aqui. Então, tem situações que a gente passa, às vezes, não é de maldade, é para poder realmente mostrar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu sei que tem pessoas que falam, que são hipócritas, e que falam que não compensa, que não deve vir, porque a Europa tá cheia. Igual, desfiz uma amizade há pouco tempo atrás com uma portuguesa, porque realmente, assim, não dá pra ter amizade com uma pessoa que pensa que, eu não gosto de país socialista, mas recebe 5 ajudas do governo daqui. Entendeu? O país aqui ele não é socialista, mas ele tem um pensamento socialista. Então, assim, se você não gosta de país socialista, se você não gosta do socialismo, devolva as ajudas que você recebe. Né? Simples assim. Então, é bem complicado, sabe? Essa pessoa criticava muito a questão das ajudas que as pessoas recebem, sobre a questão da imigração. Uma pessoa de Portugal que migrou para a Holanda para poder, né, conquistar algo, melhorar a vida dela, não quer que imigrantes vão para Portugal. Ou seja, né, ela é completamente nacionalista, né? Mudou do país dela para a Holanda para poder ter uma vida melhor, mas as outras pessoas não podem ir para o país dela. Então, é bem complicado esse pensamento. Eu concordo em partes com o vídeo dela e ao mesmo tempo discordo. Vamos ver a nossa terceira opinião. Duda na Itália. Vamos ver a opinião da Duda. Nem todo brasileiro aqui na Itália é feito pra ser seu amigo. Esse assunto é extremamente polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente chega aqui na Itália, a única coisa que vai confortar a gente é achar um outro brasileiro, que na nossa cabeça ele está passando pela mesma situação, se sente diferente da mesma forma. Aí você encontra essa pessoa e fala, meu Deus, que incrível, você também é do Brasil. Pula em cima daquela pessoa e fala, você é meu amigo. Aí que dá errado. E é por isso que você escuta aquelas frases, não faça amizade com brasileiro, todos eles são ruins, vão te passar a perna, são invejosos. Tem sempre essas frases. E eu concordo, porque eu já passei por isso. E não foi nenhuma, nem foi nem duas. Em todos esses anos, e agora mais ainda, eu realmente entendi uma coisa. É culpa minha, é culpa tua. E sabe por quê? Você simplesmente perguntou pra aquela pessoa, de onde você veio? E aquela pessoa falou, vim do Brasil. E você automaticamente fez o quê? Falou, eu sou sua amiga. Você não pesquisou de onde ela veio, o que ela faz, como ela é, quem ela é, qual a história dela. Você simplesmente falou, não, ela é brasileira, então ela é minha amiga, porque ela veio do mesmo país que eu vim. A única coisa que ela falou foi, sim, eu sou brasileira. Porque se eu pego essa pessoa, falo no Brasil, nossa, ela é chata, ela reclama demais, ela é uma pessoa desonesta, ela fala mal dos outros, quando eu não tô perto ela fala mal de mim, eu vou ser amiga dela aqui? Não, gente. Por que você tem que ser amiga dela aqui na Itália? Se nem no Brasil você seria amiga dela. Porque talvez aquele brasileiro nem é ruim, mas talvez ele não é a pessoa certa pra ser seu amigo. Independente se aquela pessoa é brasileira ou não. Porque se fosse assim, você seria amigo de todos os brasileiros do Brasil. A pessoa é isso. Eu sou uma pessoa que sofreu muito com isso. E eu comecei a parar depois das pauladas que eu levei. A gente precisa selecionar. Então essa é a minha dica pra você que vem aqui pra Itália, pra você que já está aqui na Itália. Comece a fazer esse exercício. Nem toda pessoa que tem a sua mesma nacionalidade é considerado seu amigo. Concordo com a Duda em alguns pontos também. Não é porque a pessoa é brasileira que ela tem que ser sua amiga. Um exemplo, eu tenho a minha vida completamente sozinho aqui, né? Não tenho muita amizade. Tenho amizade com alguns brasileiros e algumas pessoas também de fora, polonês, holandês e tal. Não significa porque é da minha nacionalidade eu tenho que ser amigo dela porque somos brasileiros. E é igual ela disse, né, no vídeo dela. Se a pessoa fala mal da outra, se ela não é o seu estilo de amizade, se ela, sei lá, faz coisa com você que você não concorda, não tem por que você ser amigo dela só porque a pessoa é brasileira. Então, realmente já aconteceu coisas comigo, assim, de eu me colocar no lugar e pensar, eu também já passei por isso, a pessoa é brasileira também e tal. E querer me colocar no lugar da pessoa e só me lasquei. Então, assim, as pessoas tentavam me abrir o olho e eu não abri o meu olho. Eu ficava pensando, não, mas é da mesma cidade que eu, não sei o quê. E acabei, né, me lascando na questão de amizade. Então, realmente é verdade. Não é porque a pessoa é brasileira que tem que ser sua amiga. Eu acho que tem que ir mais por a questão de valores, se são os mesmos valores que o seu, que isso também entra em outros contextos, né, que
isso são muitas coisas, muitas camadas, né? Não é só questão de valores, mas se a pessoa ela tem o mesmo pensamento... Não, mesmo pensamento também não, porque aí eu vou ser cancelado. Mas se a pessoa, sei lá, se bate a amizade, né? Se dá o clique ali da amizade, talvez, sim, seja bom de continuar a amizade. Mas se não, eu acho que melhor cada um ir pro seu canto e a pessoa vai arrumar... Vai conseguir arranjar outras amizades e você também, e é isso aí. Eu acho que isso independe da nacionalidade. É sobre isso. Então vamos para a nossa terceira opinião de hoje. Tem muitas opiniões. Eu peguei esse vídeo aqui de um perfil no TikTok, Pode Viajar. É um podcast de uma pessoa dando a opinião dela sobre a questão dos brasileiros. Não tem união nenhuma de brasileiro. Brasileiro é tudo, é um querendo ferrar com o outro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, viagem, é muito difícil você confiar em brasileiro. Porque tem brasileiro que, tipo, ferra outro brasileiro. Tipo assim, denuncia se você tá legal. Gente, como assim? Gente, ó, agora uma dica. Se vocês vão pra Europa pra tentar a vida e de alguma forma vocês vão ficar lá na ilegalidade pra tentar alguma coisa pra depois se legalizar, não conta pra ninguém. Vive a sua vida, porque é babado. O negócio é muito perigoso. Chocada. É muito perigoso. Achei que os brasileiros se uniam. Não tem união nenhuma de brasileiro. Brasileiro é tudo, é um querendo ferrar com o outro. Deu até uma vontadezinha de rir. Assim, a menina falando, eu tô chocada. Assim, em partes é verdade, em partes não é verdade, porque a gente não pode generalizar, não é todo brasileiro que é assim. Eu, por exemplo, não sou na minha, gosto de ter minha vida aqui tranquila com os meus animais, não gosto de ficar indo na casa de ninguém. As pessoas, assim, sou super tranquilo. Não recebo muitas pessoas na minha casa, sou super tranquilo nesse ponto, então... Não acho que seja completamente assim, não confie, lá. Só que também concordo da questão de quando você tá... se você tá ilegal, se você tá mexendo com seus documentos, realmente não conta. Mas eu acho que isso é no contexto geral, não conta pra ninguém, sabe? Vai fazer uma coisa, não conta, vai viajar, não conta, vai conseguir seus papéis, não conta, vai se legalizar, não conta. Eu acho que são coisas que não devem se contar. Eu sempre agi dessa forma, eu não conto nada que eu vou fazer pra ninguém justamente pra não dar nada de errado, entendeu? Então esse é o meu pensamento. Então não é questão de ser brasileiro, mas eu acho que realmente assim, contar uma coisa que aconteceu. Tinha uma brasileira, eu vi essa história no grupo de brasileiros. Uma brasileira que começou a vender bolo, começou a fazer bolo e começou a vender bolo, aquele bolo de pote, e ela foi denunciada. E com certeza a denúncia foi de brasileiro, porque ela vendia para brasileiros. Foi denunciada, perdeu a mercadoria dela toda, porque ela não tinha licença, não tinha empresa registrada. Aqui tem como registrar uma empresa, como se fosse um autônomo, e ela não registrou nada, estava vendendo para poder conseguir, né, aumentar um pouco a renda dela. E foi denunciada e perdeu toda a mercadoria, foi proibida, recebeu multa e tudo. Então daí você vê como funcionam as coisas aqui. Realmente tem muita gente invejosa, mas eu acho que isso é um contexto geral, não é só brasileiro não. Uma coisa que eu aprendi com uma professora minha holandesa, que ela me disse, ela mora no Brasil. Ela me falou, você acha que eu quero ter amizade com holandês aqui no Brasil? Ela falou, isso independe da nacionalidade, é porque quando você tá fora do seu país e junta esse grupinho, sempre vai sair alguma coisa, porque é um grupo pequeno, então você consegue ouvir mais coisas, né? As informações chegam mais rápidas em você. Quando você tá no Brasil, não, todos são brasileiros, então as informações talvez elas não cheguem tão rápidas a você. E realmente faz sentido, eu acho que é questão de ser humano mesmo, sabe? Mas como estamos falando no contexto de brasileiros e opiniões de quem vive fora, né? Vamos ouvir. Vamos agora pro nosso terceiro vídeo de hoje. Que eu acho que não é sobre a questão dos brasileiros, mas eu acho que envolve também. No vídeo, é uma brasileira que mora aqui na Espanha, não sei exatamente onde é uma blogueira. E no vídeo, ela faz um vídeo falando que com 200 euros ela faz a compra do mês na casa dela, com 4 pessoas. Eu fiquei chocado. Eu até comentei. Eu falei, em que mundo, qual mundo que você tá vivendo aqui na Espanha, que uma compra para 4 pessoas é 200 euros? O que eu quero falar pra vocês, gente? Não caia nesse golpe. Se for uma pessoa, até que vai. Mas uma casa com 4 pessoas, 200 euros. Minha irmã, eu quero saber aonde que comprou essa compra, porque eu vou lá também. Então, o que acontece? Eu não gosto desse tipo de
desse tipo de vídeo, porque tem muita gente que tá no Brasil, que quer vir embora, se ilude por uns vídeos desses, que não é verdade, e a pessoa fica ilusionada, né? E cai no golpe, aí vem embora pra cá e depois a pessoa se ferra. Não tenho coragem de fazer um vídeo desse, com tanta mentira. 4 pessoas, uma compra de 200 euros, é tudo mentira. Mentira mesmo. Tomem muito cuidado, gente. Muito cuidado do que vocês verem por aí, tá? Abre o olho. Fica a dica. Eu concordo. Da mesma forma, né, que a gente estava falando, eu acho, no terceiro vídeo, que as pessoas, elas tentam expor, né, a opinião delas sobre, baseado no que elas vivem aqui, para não induzirem as pessoas a virem para cá sem condição, sem moradia. E da mesma forma tem pessoas que são maldosas e que fazem esses vídeos. Assim, isso é muito comum de pessoas que vivem nos Estados Unidos, mas aqui na Europa agora tá uma leva de pessoas fazendo vídeos falando, olha, sobre as comparações, né, do que se compra no Brasil e o que se compra aqui. Com esse tanto de dinheiro se compra aqui, o que se compra no Brasil. Então, assim, a Espanha, ela tá mais ou menos no mesmo, eu acho que na mesma questão financeira daqui, não de salário, mas de custo de vida. Quando minha amiga vem pra cá, às vezes a gente comenta, vai no supermercado e vê que tá a mesma coisa. Quando eu fui pra lá também é a mesma coisa. Então, eu não vejo, assim, tanta diferença de valor de supermercado. Então, realmente, assim, eu com 200 euros eu não consigo sobreviver aqui na questão do mercado, de fazer mercado com 200 euros. E eu acredito que na Espanha também não. Ainda mais para 4 pessoas. Tipo assim, a situação, os preços aumentaram muito depois da pandemia. Eu acho que é impossível conseguir sobreviver com 200 euros, igual a moça falou. Não caiam nisso, porque as pessoas tentam mostrar uma coisa na internet que não é verdade. Daqui, às vezes eu vejo alguns criadores de conteúdos que moram aqui, assim, falando das coisas, dos preços das lojas aqui, e eu fico pensando assim, cara, tipo, ficam tentando comparar, né, com o Brasil. Para começo de conversa não tem comparação, porque a gente aqui ganha em euro, o pessoal do Brasil ganha em real, então é meio que injusta essa comparação. E realmente, assim, são vídeos maldosos, né? Eu também jamais teria coragem de fazer esse tipo de vídeo, porque acaba induzindo a pessoa ao erro, né? Acaba induzindo a pessoa a achar que a vida aqui é maravilhosa, que com 200 euros você vai conseguir sobreviver aqui, uma família, e realmente é, tipo, meio que quase impossível. Se pra mim, que sou sozinho, eu gasto, sei lá, na faixa dos 500 euros por mês, porque de mercado de semana, assim, eu acho que eu gasto uns 60, mais ou menos, fora o que eu vou comprando, sei lá, no dia a dia. Às vezes falta alguma coisa, vou lá, compro, e aí cada vez quando eu vou é tipo 20, 30, então você vai somando no final da semana, dá uns 100 e pouco, então é meio que impossível, assim, eu acho que é impossível conseguir uma família sobreviver com 200 euros, eu já fui muito pra Espanha, tipo, realmente é impossível. Uma comprinha mínima assim que você faz é tipo 60, 70 euros, então meio que impossível, assim, não caiam, né? Vamos ver aqui a nossa próxima opinião. Um perfil chamado Elimar Kusik. Elimar Kusik. Ela vive na Suíça. Por que brasileiro odeia brasileiro quando tá morando em outro país? Eu não consigo descrever porque isso acontece, mas acontece, e eu vou citar uma situação que aconteceu comigo, e sim, foi uma situação de xenofobia, eu não tô errada, e eu vou contar pra vocês agora. Então, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Pra vocês que não sabem, não me conhecem, tá chegando agora, eu sou de Maceió, e atualmente moro aqui na Suíça, tenho 1 ano e pouco. Eu e meu esposo trabalhamos com limpeza, né, aqui dos prédios, e aí um certo dia a gente foi limpar, nessa semana mesmo, e aí chegou uma mulher, que eu não sabia que ela era brasileira. Meu esposo até então já tinha conhecido ela, e ele tinha até falado, olha, nesse prédio X tem uma pessoa que é brasileira. Só que eu não sabia a fisionomia, eu nunca tinha visto. Resumindo, eu tava lá limpando, né, a escada com meu não é, vamos dizer mop, mas é tipo, diferente o estilo. Aí ela chegou e falou, você é brasileira, você é a esposa dele? Aí eu falei, sim, eu falei, no caso, eu respondi isso. E aí depois eu desci, meu esposo tava começando, assim, a conversar com ela, né, então eu desci também pra limpar embaixo. Aí ela começou a falar, aí perguntou meu nome. Aí eu falei, meu nome é Lineide. Aí ela pegou e perguntou, nunca vi esse nome diferente, né? Aí eu falei, foi meus pais que colocaram assim, então, até então, tudo ok, né?
Resumindo, começou, eu senti esse clima estranho de xenofobia quando ela chegou e perguntou pra mim de onde eu era. Quando eu falei meu nome, eu nem respondi, quer dizer, ela nem perguntou de onde eu era, ela só perguntou meu nome e disse que eu falei meu nome. Ela veio me perguntar se eu era do norte. Aí eu falei, não, eu não sou do norte, eu sou do nordeste. E ela, seu sotaque. E aí começou a contar a história da vida dela, que brasileiro aqui é assim, fica querendo um se mostrar que é melhor que o outro. E aí ela começou a falar, quanto tempo você tá aqui? Aí eu falei, tem um ano, um pouquinho. Como é que tá o alemão? Tá fluindo, não sei o quê. Eu falei, eu tô estudando, né, mas vem aos poucos. Aí ela, comigo o italiano foi mais rápido, eu aprendi italiano, eu aprendi francês. E aí falou que o alemão, ela aprendeu o alemão suíço, e ela não consegue muito falar o alemão normal, mas que ela aprendeu o alemão suíço, e que 10 de idade pra ela era muito difícil e tal. Foi falando lá, na minha opinião, a partir do momento quando ela falou que eu era do norte ou não, eu já senti um tom de xenofobia na voz dela. Eu não sei porquê, eu também não falei nada, eu vi que ela era paulista, mas olha, não interessa. Ela, de vez de, na minha opinião, eu acho que brasileiros deveriam se cumprimentar normalmente, quem sabe até marcar pra ir pra algum canto, alguma coisa assim. Mas não, tentam desqualificar um aos outros, porque querem passar a perna, querem ser melhor porque eu cheguei há mais tempo. Eu sou melhor que você porque você chegou agora. Só que não é assim. A gente nós somos todos do mesmo país. Então não deveremos nos achar, superior, porque eu tô aqui. Eu tenho um passaporte suíço, mas você não é suíça, minha querida. Seu passaporte pode ser, mas lá vai estar mostrando a nacionalidade. Tô errada? Não tô errada. Concordo em partes com ela. Realmente tem pessoas aqui que, quando vivem aqui há muito tempo, né, tem esse pensamento de que cheguei primeiro, você tem que respeitar, não sei o quê. E tem esse arzinho de soberba, né? E eu odeio essas perguntas. E aí, como tá, no meu caso, né? Como tá o holandês? Aí eu falo, tá indo, não sei o quê. E a pessoa, tipo, às vezes mora aqui há, sei lá, 15, 20 anos e não fala. E te pergunta pra saber se o seu holandês tá maior, né? Tá melhor do que o deles. Então, tipo, é bem tenso, assim. E a xenofobia, ela é uma coisa muito triste, porque às vezes a pessoa, ela não fala, mas você sente, né? Mas isso é muito comum, assim, aqui de acontecer quando você tá aqui, sei lá, as pessoas sempre tentam, alguns, né? Não generalizando, mas alguns sempre tentam, né, mostrar superioridade, e que tá aqui há muitos anos, e sempre gosta de falar quantos anos estão aqui, né, pra demonstrar ali que me respeite, eu estou aqui há mais tempo do que você. Então isso é super comum. A parte que eu discordo é que nós temos que, sei lá, marcar de sair. Eu acho que, como eu disse, né, antes, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Talvez, mesmo sendo brasileiro, você não tem que ser amigo dessa pessoa. Mas pelo menos, né, se cumprimentar, igual ela disse, né? Se cumprimentar, falar oi, né? Ser educado, né? Eu acho que é o mínimo, né? Vamos agora para a nossa próxima opinião, que na verdade não é opinião, é um show de stand-up, eu acho, de um rapaz chamado Emerson Ceará, que é bem engraçado, eu já tinha assistido. Quem que não gosta de brasileiro na Europa? O brasileiro. Os que moram lá não gostam da gente. Mano, ele vê você falando português, você vai pedir informação, aí o brasileiro olha pra você, vê que você tá falando português, eles olham e falam... Deixa eu contar, eu tava num lugar, fui comer num restaurante, aí eu comia o que os outros estavam comendo, porque eu não sei pedir, então eu entrava assim, olhando nas mesas e vendo o que o povo tava comendo. Aí eu chamava o garçom, please, please. O garçom, oruere, eu falei, oruere. Aí eu olhava, eu vi um prato bonito, eu fazia pro garçom. Aí eu juro pra vocês, isso é verdade, eu sentei numa mesa, e aí do lado tinha duas garotas bem bonitas, começaram a falar português, as garotas. Não sei o que, parará, paraná. E o prato da moça era bem bonito, era um prato com purê de batata e tinha um osso com a carne dentro. Coisa muito, muito bonito. Aí eu vi que elas estavam falando português, aí eu falei, moça, essa carne aí é de quê? Aí a moça, sorry? Eu falei, sorry? Porra, ela querendo dar uma de inglês pra mim, velho. A bicha é feia, com a testa grande. Tava escrito na testa dela, Piauí, uma coisa. Sorry? Aí eu falei, que carne é essa? Ela, laum. Porque laum é carne de carneiro. E ela não veio falar português comigo, ela, laum. Eu falei, laum é a cabeça do meu pão. Bem engraçado, né? Mas não tem nada que dar opinião. Realmente já vi algumas situações assim. E já aconteceu também comigo de eu
saturado de algumas coisas que aconteceu comigo em Portugal e eu ver um brasileiro e a pessoa fala, ai, um amigo meu fala, ai, é brasileiro, ai, eu falo, não, cala a boca, fala nada não, fica quieto. Mas, igual eu disse, vai de pessoa pra pessoa, né, isso não tem nada a ver. Às vezes quando eu vejo eu falo, às vezes não, às vezes eu fico calado, às vezes a pessoa tá conversando com outra pessoa, eu não falo nada, às vezes eu tô conversando, a pessoa vem e fala, ai, é brasileiro também, não sei o que, então isso vai de pessoa pra pessoa. Vamos para a nossa próxima opinião. E o perfil dessa pessoa, o nome é Vivian Poeuser.1. Vamos ver a opinião da Vivian. Quem disse que a gente conhece os amigos nos momentos difíceis? Eu não concordo com isso. A gente conhece os verdadeiros amigos em momentos de glória. Essa brasileira chegou aqui na Europa, foi morar com 2 amigas, trabalhando duro dia e noite, fazendo faxina, tudo que ela poderia fazer para sobreviver. Em uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Ela deu uma boa sorte de um desses restaurantes que ela trabalhava, conheceu um cara super rico, que todo mundo conhece nessa cidade. Gente, a partir daquele dia, as amigas dela viraram verdadeiras demônias na vida dela. De ódio. Por quê? Porque esse homem queria tanto essa mulher que ele decidiu alugar um apartamento pra ela, pra eles ficarem mais à vontade e se conhecerem melhor. Essa mulher tá recebendo ligações anônimas, tá recebendo bombardeios nas redes sociais dela que você não tem noção. E são essas 2 amigas que estão fazendo. Então, de fato, é muito triste, né? Você chega no exterior, né? Eles abrem a porta pra você, são amigos, né? Conterrâneos, mas basta você ficar um pouquinho melhor do que eles pisam em você. Não são todos que são assim. A inveja é um prato que se come lento. A pessoa tá ali convivendo com você, sabe tudo de você e da sua vida. Basta você ficar melhor do que ela que você vai ter a pior inimiga da sua vida. Eu gostaria de saber se você já passou por essa experiência, porque eu já vivi experiências assim e não quero mais cobra dentro da minha casa. Já passei por isso. Quando eu vim viver aqui, na Holanda, eu namorei primeiro 1 ano. E aí a gente viu, né, que seria melhor que eu imigrasse pra cá. Se a gente queria ficar junto, seria melhor se eu imigrasse pra cá, pra Holanda, do que ele ir pra lá. Porque o salário dele já era contratado de uma empresa, tinha estabilidade, né, tinha um contrato de trabalho aqui, ganhava muito melhor aqui, porque o salário em Portugal é muito baixo. Então, se ele mudasse pra lá, o salário dele iria reduzir, ele teria que procurar outro trabalho. Se a empresa não conseguisse remanejar ele, então nós decidimos, depois de 1 ano, que eu viria pra cá viver aqui. E quando eu vim pra cá, aí começou as coisas. As pessoas já não me respondiam mais da forma como me respondiam antes, sempre com piadinha, porque eu tava em Portugal. Eu sempre ia pra Portugal, porque eu tava tirando carteira de motorista lá, então eu ficava indo e voltando, né? As pessoas falavam, quando você vai parar na Holanda, não sei o quê. Só fica indo e voltando, sempre, comecei a fazer umas limpezas de casa, porque ainda não tinha trabalho fixo, né, e fiquei por muito tempo assim, fazendo limpeza de casa, o que aparecia, fazia coquetéis em festa, horas em restaurante e tal, e aí sempre era o comentário assim, eu tipo ganhando muito mais do que eu ganhava em Portugal, e as pessoas falavam assim, uma pessoa, né, específica, né, falava assim, e os calos na mão? Eu falava, meu querido, esses calinhos na mão tão realmente valendo muito a pena, né, e você? Os calinhos na mão, tá valendo a pena aí? Não que seja, né, eu acho que eu respondi assim também por conta da questão da soberba dali da pessoa, né, da maldade, né, da outra pessoa, né, não que eu acho que isso é uma coisa boa de se falar, mas falava porque eu queria também, né? Tava me atacando, eu ia atacar também. Mas como eu senti, sabe, a inveja das pessoas quando eu mudei pra cá, né? De o que essa pessoa viu, já ouvi até dizer, o que essa pessoa viu em você, sabe? O que essa pessoa viu em mim. Talvez viu em mim o que não viu em você, né? Então, né, eu vim pra cá. Hoje nós não estamos mais juntos, eu tenho a minha vida e consegui construir a minha vida sozinho, sem a ajuda de ninguém, mas realmente o início, né, que quando eu vim pra cá, claro, eu tive a ajuda dele, nós éramos um casal, então, mas as pessoas tiveram muita inveja, e realmente, é real. Até quando eu tava lá, eu sentia a inveja da pessoa, sabe? Às vezes, trabalhava em um bar de noite, eu era gerente de um bar, e aí meio que quando eu tava conversando com o meu ex, né, no telefone, ou nós fazemos muito videochamada, a pessoa ficava, não, de novo, agora vai conversar, tá conversando com ele de novo, sabe, e meu horário de descanso, então assim, a pessoa não tinha nada a ver com isso, mas, né, queria expor, né, ali a inveja dela, né, então isso é muito comum aqui. Vamos para o nosso próximo, nossa próxima opinião, que não acredito que não seja sobre essa questão
Eu acho que é sim. É questão de brasileiro também. Gente, o que tá acontecendo com os brasileiros? Sério, essa semana eu postei um vídeo que às vezes quando eu tô com pressa eu uso um arroz pré-congelado, né? Pra agilizar e, nossa, eu recebi cada comentário de que eu sou preguiçosa, de que pressa pra quê, de que eu sou escrava, que eu imigrei, virei uma escrava e não tenho tempo de fazer nenhum arroz. Então, assim, um negócio que era só uma dica pra facilitar, sabe? A vida das pessoas virou uma coisa tão pesada, tão feia de ver, que eu fiquei bem chocada, assim, com alguns comentários, sabe? Eu sei que é muito fácil a gente falar assim, não escuta, não dá atenção, mas tem dias que você tá mais suscetível a ficar chateado com algumas coisas. Não foi esse caso do arroz, mas já teve outras situações que eu recebi uns comentários tão pesados que me fez repensar, sabe? A mesma coisa as pessoas gostam de falar pra mim, porque você é uma ilegal, não sei o quê. Como se falar que eu fosse uma imigrante legal fosse uma ofensa, assim, não é. Graças a Deus eu tenho a sorte de ter nacionalidade portuguesa, né? Eu tenho passaporte vermelho, a minha avó é portuguesa, o avô do meu marido também é português, então nós imigramos sobre essa condição. Mas também eu não vejo nenhum problema de quem não é. Isso pra mim não é uma ofensa, isso não é um crime, isso é uma irregularidade administrativa. Não é um crime você estar irregular em algum país, sabe? E é muito triste ver os próprios brasileiros atacando os outros brasileiros. Aqui a gente vê comunidades tão unidas, como os venezuelanos, os colombianos, sabe? O pessoal da República Dominicana. Enquanto a gente vê os brasileiros um passando a perna no outro, um desejando mal pro outro. Com toda essa situação aí do que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu sigo muita gente que mora lá e eu vejo os comentários que as pessoas estão alegres, estão felizes, que as outras estão correndo risco de ser deportadas. E eu não entendo o porquê que as pessoas são assim. Eu não entendo por que as pessoas agem assim, sabe? E muitos brasileiros não gostam nem de falar com outros no exterior. Eu agora tô parando, eu tinha muito hábito de falar com todo mundo que eu via falando português na rua, eu também sou brasileira. Só que depois de tanta gente virar a cara pra mim, eu comecei a parar, porque assim, eu conheci pessoas maravilhosas, fiz uma grande amiga assim, então não é que eu me arrependo de tudo, mas por outro lado, te deixa pensando assim, por quê, sabe? Sei, se alguém souber explicar porque o brasileiro age assim, uma terra que quando está no Brasil as pessoas são tão amáveis, tão íntimas, e por que quando vai pra fora as pessoas agem dessa forma? Isso. Tudo que a gente pode fazer para poder ajudar e poupar um pouco de tempo a gente vai fazer. Mas crítica sempre vai ter, né? As pessoas sempre criticam. Aquele meme daquela pessoa lá, a Jojo Todinho, né? Quem critica paga suas contas? Não paga. Então é bem complicado, mas eu sinto que depois dessa questão política que o Brasil viveu e está vivendo ainda, né, essa polarização, eu acho que ficou muito complicado. As pessoas começaram a expor o que elas são de verdade, mas eu acho que quando penso essa questão que seja talvez do Brasil pela polarização, eu acho que isso é um problema do mundo. Que tem culturas e países que são mais unidos, isso é verdade. A gente vê muito aqui com a cultura que as pessoas falam, né, hispanos, no geral, né, que são os venezuelanos, os colombianos. Eles são realmente povos muito unidos, né, e a gente sente falta um pouco dessa questão do brasileiro, né. Eu não sei o que acontece realmente com o brasileiro. Eu também não teria coragem jamais de desejar algo de ruim para um brasileiro. Fiquei super mal com essa questão de do que está acontecendo nos Estados Unidos no momento. Eu acho que assim, é a pior coisa que um imigrante pode desejar para o outro, que ele seja pego e deportado. Eu acho que, sei lá, eu tento me colocar no lugar da pessoa. Jamais queria que isso acontecesse. É muito triste mesmo. E vamos para a nossa penúltima opinião de hoje. O perfil de um rapaz chamado Martins Vlog 4. Aí, muitos brasileiros ficam falando tudo isso porque não querem que os outros brasileiros venham para Portugal. Esse recado aqui vai pros brasileiros que está falando pro povo assim: não vem morar em Portugal não, que você vai morar na rua. Não vem morar em Portugal não, que você vai morar numa tenda. Não vem morar em Portugal não, que Portugal não presta. Esse brasileiro que fica sempre falando as mesmas coisas, tanto nos meus vídeos como também nas minhas lives. Engraçado que você não volta para o Brasil. Comeu a carne, tá roendo o osso, mas não volta para o Brasil. Porque a conversinha desse tal é que ele já está estabilizado aqui em Portugal, por isso que ele não volta para o Brasil. Mas também não quer que outros brasileiros venham. Para que tá feio, ficar desmotivando as pessoas. Você gostou de sair do Brasil e está vivendo aqui a tua experiência. Então o meu conselho é, deixa cada um viver a sua própria experiência. Porque a pessoa, ela realmente só vai saber se vai dar certo se ela sair do Brasil e vir tentar a vida. Aí ela vai saber realmente se deu certo ou não quando ela estiver aqui. Mas enquanto ela estiver no Brasil, ela não tem como saber se vai dar certo. Então deixa cada um vir viver a sua experiência, viver seu sonho. Porque eu estou sempre aqui motivando as pessoas, porque eu acredito no sonho do próximo. Concordo também em alguns pontos, como a gente falou nos vídeos anteriores, sobre essa questão da responsabilidade que a pessoa tem que ter de expor a verdade do que está acontecendo, mas sem desmotivar as outras pessoas, porque você teve essa oportunidade. Agora as outras pessoas também querem ter a oportunidade delas. É a mesma coisa, colocando aqui um exemplo, né, dos países que poluíram, né, os países que são grandes e foram grandes no passado, desmataram tudo que tinha para desmatar, agora eles querem meter o bedelho na Amazônia,
né? Eles desmataram tudo que eles podiam, eles não têm mais floresta, eles não têm mais nada, e eles querem uma parte da Amazônia. Eles poluíram tudo que tinha para poluir, aumentaram o aquecimento do planeta. Agora eles querem que os países que estão se desenvolvendo no momento, estão, né, conseguindo ali virar potências, eles não consigam atingir o objetivo deles, que também é competir diretamente com esses países já desenvolvidos. Então é bem complicado essa questão, né? Como você vai pedir, como um país que poluiu tanto vai pedir para um país que está em desenvolvimento no momento, que está ali criando a sua forma de chegar no topo, como você vai pedir para esse país não fazer isso? Como você vai pedir para esse país diminuir a poluição dele se você foi o que mais poluiu? Então é a mesma forma, os imigrantes que vêm para cá, que vieram para cá há muito tempo, que estão estabilizados, como eu vou falar para essas pessoas não virem? Eu vou dar o conselho, e quando me perguntam, a situação tá boa? Como está a situação aí? A situação tá boa? Como está de trabalho? Eu falo a real, sem desmerecer, sem enterrar sonho de ninguém. Eu falo a real, aqui não tem casa no momento, tá bem complicada a questão de casa. Eu acho que é bom vir pra cá com uma... Se você tem alguém aqui pra te ajudar, se você, né, sempre falo, tenta procurar uma casa primeiro, tenta procurar um quarto primeiro, tenta procurar um trabalho primeiro, depois você, né, compra a passagem e vem. Então eu sempre tento dar essa dica de primeiro, assim, né? Então, mas sempre vai ter, né, aqueles que têm aquele pensamento de que eu imigrei, eu cheguei, né, eu conquistei tudo que eu tenho para conquistar, que esses brasileiros não venham mais, né? Eu consegui, eu conquistei, é isso que importa, né? Foda-se os outros, né? Sempre vai ter esse tipo de pensamento, né? E vamos aqui para o nosso último vídeo de hoje, que é um vídeo que eu já assisti e eu concordo, assim, por isso que eu deixei por último, porque é a mesma forma de pensamento que eu tenho. Por mais que eu acho que a gente tem que ser amigo de pessoas independente da nacionalidade dela, né? Não importa se é brasileiro, se é daqui, se é de outro lugar, né? Mas eu concordo muito com o pensamento desse rapaz. O perfil dele é Ivan Rocha 1063. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Quando você morar no exterior, fique longe de brasileiros. É a pior raça que existe. Essa era a frase que eu costumava ouvir quando eu estava ainda no Brasil e pensando em me mudar para a Alemanha. E eu discordo radicalmente dessa frase, e principalmente das pessoas que, obviamente, propagam isso. Primeiro que a gente não pode generalizar. Existem no exterior brasileiros fazendo aí carreira, crescendo, desenvolvendo projetos, enfim, prosperando, gerando valor para outras pessoas. E existe, claro, uma raça aí, uma renca ruim, que vai para o exterior para viver nas tetas do governo, como a gente tem aqui na Alemanha e em outros países. Ou pessoas que, né, só querem sugar dos outros, que não querem prosperar, querem ficar ali na boa, mas não querem realmente contribuir com nada. Então, a gente não pode generalizar. Segundo, eu posso dizer por experiência própria, existem milhares de brasileiros, principalmente aqui na Alemanha, que estão desenvolvendo um excelente trabalho, que vêm para cá com formação superior, que são médicos, que são engenheiros, né, que são profissionais de TI, como eu vim para a Alemanha, por exemplo. E hoje, essas pessoas estão criando patrimônio aqui na Alemanha. E daí, claro, eu posso também passar minha experiência como empresário, como assessor financeiro aqui na Alemanha. Essas pessoas estão crescendo. Então é muito ruim generalizar. Nunca generalize ou nunca acredite nesse tipo de coisa. Claro, fique longe, não só de brasileiros, mas como estrangeiros também. Fique longe de estrangeiros que não agregam nada, que só querem sugar, que só querem ficar nas tetas do governo, que não querem agregar em nada. É dessas pessoas que você tem que ficar longe, independente se é no exterior ou se é no Brasil. Procure pessoas que vão te levar para o próximo nível. Pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar, que podem te ajudar, que podem estender a mão para você, que podem agregar valor. São essas pessoas que no final vão fazer a diferença, principalmente se você deseja emigrar para outro país. Bom, é isso. Já dei minha opinião praticamente em todos os vídeos que a gente assistiu. E eu tenho o mesmo pensamento desse rapaz. Eu acho que a gente não pode generalizar. Existem pessoas ruins no mundo inteiro. Eu acho que tá agora, né, com essa polarização que tá no Brasil, né? Muitas opiniões na internet de pessoas meio que, sei lá, detonando o Brasil. Quando você dá uma opinião, você mora fora e dá uma opinião, as pessoas sempre vão dizer: por que você não volta então? Né? Isso não é porque eu vivo fora que eu não posso opinar sobre o Brasil. Eu sou brasileiro também. Não é porque eu vivo fora que eu não ame o meu país, né? São N situações porque eu tô aqui, né?
Não significa porque eu tô fora, eu não amo o Brasil, não significa porque eu estou vivendo aqui, eu nunca vou voltar. Eu acho que as pessoas, né, algumas pessoas, elas colocam o brasileiro muito, né, inferior ali comparado às outras nacionalidades. E eu acho que isso independe de nacionalidade, independe de país. Pessoas ruins existem no mundo inteiro, né, em todos os países. Então eu acho que isso independe, né. Já passou muitas pessoas ruins na minha vida e realmente assim não eram só brasileiros, né. Então eu acho que independe. A gente tem que, como ele disse, né, o rapaz do último vídeo, a gente tem que, né, manter próximos da gente pessoas que levam a gente para o próximo nível, né, que elevam a gente. As pessoas que eu tento manter na minha vida hoje são pessoas que me jogam para cima, são pessoas que me puxam para conquistar coisas melhores, que me elogiam quando eu faço coisas boas. E eu acho que é isso daí. Você tem que manter, né, pessoas assim na sua vida, pessoas que te colocam para baixo, que te critica, né, que não sejam críticas construtivas. Eu acho que você não tem que manter na sua vida. Isso independe de nacionalidade. E é isso, o vídeo de hoje. Concordo completamente com o rapaz do último vídeo e farei mais reacts assim. E se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal. Eu tenho muito poucos inscritos, eu tenho outro canal, depois eu vou postar aqui. E é isso, nos vemos no próximo react. Tchau, tchau.